Olá, bom dia, tudo bem? Nós vamos aqui gravar uma live e vamos falar sobre o processo de libertação. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, e eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas e tenham todos um bom dia na presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E você compartilhando, você vai estar assim ajudando outras pessoas a compreenderem o que é a libertação em nossas vidas. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 ao versículo 32. E nós vamos falar aqui sobre o processo de libertação, como nós nos libertarmos, mostrar alguns passos que nós devemos seguir para que possamos ter uma verdadeira libertação. Libertação, segundo a Bíblia, é na realidade a ação de Deus para dar livramento ao homem, para trazer a libertação ao homem da opressão, das forças do mal, da ansiedade. E segundo a Bíblia, a libertação, ela tanto ocorre na área física quanto na área espiritual, que traz essa liberdade ao ser humano, que traz essa libertação maravilhosa quando nos sentimos oprimidos, deprimidos, decepcionados. E a Bíblia apresenta a libertação espiritual, emocional e física em todas as suas páginas. Nós podemos observar lá desde o Gênesis até o Apocalipse, o livro de Apocalipse, Deus trazendo um plano, Deus traçando um plano para que o homem seja liberto do poder do pecado. E ela descreve Deus como o grande libertador, que está aí agindo na história, controlando, sustentando o universo, cuidando de todos nós. Nós observamos um dos exemplos fidedignos de libertação, que é justamente a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E esse evento simboliza como Deus, Ele ouve o clamor daquele que está necessitando, Ele atende o nosso clamor e Ele está interessado em trazer essa libertação para o ser humano. No Novo Testamento, nós encontramos a libertação já com alto significado, um significado muito profundo, porque Jesus justamente nos é apresentado como o nosso grande libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19, Jesus ele afirma que foi enviado para proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Vejam, portanto, que a missão de Jesus Ele veio para libertar os cativos. É libertação. E aqui a expressão vai mais além do físico, porque inclui a libertação de culpas, de vícios, medos, forças espirituais malignas, nervosismo, depressão, enfermidades, porque Jesus ele veio com esta missão. A missão dele é uma missão muito especial, uma missão nobre. E nós observamos isso em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, esse processo de libertação. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos traz uma informação maravilhosa sobre a verdadeira liberdade, que é viver em Cristo. Em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 1, ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que significa isso? Isso significa que
a libertação não é apenas um evento, porém um processo. Cada dia nós estamos nos libertando de tristezas, de angústias, de opressões. Nós estamos passando por esse processo contínuo, o Senhor nos libertando do poder do mal. Compartilhe com outras pessoas aí, pessoal. E nos levando a uma salvação eterna, nos libertando da escravidão do pecado, da condenação e da morte espiritual. Porque a morte espiritual é a total separação de Deus. E quando nós temos encontro pessoal com Cristo, nós temos uma viva esperança da nossa salvação eterna que foi proclamada através da redenção na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala dessa libertação, dessa ação da parte de Deus, que nos conduz a uma vida de libertação. É um convite para que nós possamos confiar em Deus, tanto no presente quanto no futuro. E do passado, da condenação, o perdão que Ele nos outorgou, o perdão que Ele nos deu. E agora vivamos o presente, uma vida abundante, através da presença de Cristo, através da alegria, através da felicidade que apenas nós podemos encontrar em Jesus. O que Jesus ele nos fala sobre a libertação? Jesus nos ensina que Ele veio para nos dar libertação. E Lucas 4,18 diz: o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas. E essas boas novas é justamente o Evangelho em nossas vidas. Enviou-me a proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos. O ministério de Jesus é um ministério maravilhoso, é um ministério de ensino, é um ministério de salvação, de libertação, de cura, tanto da alma quanto do corpo físico e do nosso espírito, que nós precisamos passar por esse processo de salvação, passar por esse processo de libertação, confiando inteiramente em Deus. A libertação, ela nos oferece uma nova chance, uma nova vida, uma nova experiência, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós somos libertos do poder do pecado e da morte. E a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade para adorarmos a sua santidade, contemplarmos a beleza do Senhor no templo, a formosura no seu santuário. Isso nos permite viver em paz, viver em harmonia, viver em oração, viver em um constante estudo da palavra de Deus. Quais são os tipos de libertação que a Bíblia ela nos apresenta? Primeiro, a libertação do pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado ele causa essa separação de Deus. A única coisa, o único item que nos separa de Deus é o nosso pecado. Em Romanos 3,23 nós observamos que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. No entanto, a libertação do pecado, ela nos é oferecida através do sacrifício de Jesus, da redenção na cruz do Calvário. Pela entrada no santuário de Deus, no altar da eternidade, Cristo se ofereceu para nos perdoar, para nos livrar da ira futura e para cancelar os nossos pecados e nos deixar com uma vida plena, uma vida absoluta, servindo a Ele, adorando, entendendo a sua vontade, obedecendo o seu querer. E a libertação é oferecida único e exclusivamente através de Jesus Cristo. Essa libertação não é algo que nós vamos conquistar pelos nossos méritos, porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 8,36 diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí nós somos livres do pecado, do poder do pecado. Isso não significa que nós não venhamos a pecar alguma vez,
Mas a palavra nos oferece uma alternativa. Filhinhos, não pequeis, porém se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vejam, nós temos essa libertação do pecado, porque o Senhor está em nós, o Senhor está em nossas vidas. É Jesus quem nos traz realmente essa libertação, que é uma ação de Deus em nós. E Jesus nos ensina realmente que Ele veio para libertar os cativos, trazer essa libertação, trazer essa liberdade aos nossos corações. Jesus nos fala da libertação emocional e mental. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, oferecendo descanso, oferecendo alívio, oferecendo uma libertação completa, alcançando todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia nos apresenta vários tipos de libertação, e todas estão relacionadas à obra redentora de Jesus. A libertação do pecado, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entretanto, nós observamos a libertação do pecado, que ela é oferecida através de Jesus Cristo ao morrer na cruz, que Ele pagou o preço. Foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos a liberdade em Cristo, uma libertação maravilhosa. Ser liberto do pecado é ser livre da escravidão que ele causa, pois o pecado ele nos domina, o pecado ele nos prende, nos escraviza, nos deixa pessoas rebeldes. Mas em Cristo nós somos transformados, somos capacitados, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nossos corações e nós desfrutamos realmente dessa liberdade espiritual maravilhosa. Nós temos a libertação do poder de Satanás e do diabo. A Bíblia nos revela que Satanás, o trabalho dele é realmente nos oprimir, cegar as pessoas, destruir as pessoas, mas 1 João 3:8 diz que o Senhor veio, o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. A libertação do poder de Satanás, ela ocorre quando nós aceitamos o domínio de Cristo, aceitamos a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e Ele nos dá poder sobre todas as forças espirituais do mal. Em Lucas 10:19 fala isso: eu vos dei autoridade. E nós temos essa autoridade que é conferida pelo Senhor Jesus Cristo para que nós possamos lutar contra o mal, lutar contra o pecado. Isso inclui romper pactos, romper alianças, vícios, qualquer influência demoníaca que esteja sobre a nossa vida, nós temos que romper, deixar Cristo entrar em nossos corações, dominar as nossas vidas. Aí nós vamos viver o quê? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, livres dessas opressões malignas, e o Senhor vai nos libertando a cada momento. Uma outra libertação é a libertação de enfermidades, de doenças. Jesus, durante seu ministério, ele curou a muitas pessoas, mostrando o seu poder para transformar, para curar, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para ressuscitar. E diz a palavra do Senhor, Mateus 8:16-17, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E Mateus 8:16-17, as curas realizadas por ele revelam o grande desejo de Deus de nos trazer essa libertação, de nos livrar das doenças físicas, nos dar uma paz espiritual. E Jesus tratava não apenas dos sintomas, mas Jesus ele ia na raiz do problema e trazia essa libertação para o ser humano. É isso que nós precisamos, cada dia, cada momento, dessa libertação do Senhor.
Depois nós temos a libertação da ansiedade e do medo. A ansiedade é um peso que nos aflige a cada instante, a cada momento. E em Filipenses 4, 6 a 7, nós somos instruídos a não ficarmos ansiosos, mas levarmos as nossas preocupações ao Senhor. Não andeis ansiosos, Ele tem cuidado de nós. A ansiedade, ela tapa, ela ofusca a grandeza de Deus em nossas vidas. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem-se ao Senhor vosso Deus. Observe, oração e súplica. É uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de adoração na presença do Senhor. Depois nós temos a escravidão, a libertação da escravidão emocional e dos vícios. A escravidão emocional e os vícios são uma forma de opressão que prende na realidade o ser humano. Mas a Bíblia reconhece justamente a nossa fragilidade. Porém, o Senhor nos diz, através da sua palavra, que a nossa luta deve ser uma luta e devemos guerrear com as armas espirituais. Segundo Coríntios 10, 4 ao 5, diz Paulo que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre Jesus. Ele veio trazer essa libertação a todos os oprimidos do inimigo. Ele veio trazer essa libertação para nós, e nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa carga emocional. E em Jesus nós temos realmente a grande libertação. E essa grande libertação nós vemos em 1 Coríntios, capítulos 55 a 57. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte e o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus nos livra da morte eterna, que é a total separação de Deus. Somente Ele pode fazer isso, mas eu preciso aceitar, eu preciso entender que o Senhor Jesus, em João 11, 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que morra. Porque viverá eternamente. Aqui fala de uma ressurreição espiritual, de uma vida espiritual. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente 7 passos para a libertação. Primeiro, você tem que admitir que você é pecador, que você necessita identificar em quais áreas de sua vida você realmente está preso. Qual é o espírito de escravidão que te envolve? E buscar a Deus. Reconhecer essa necessidade é essencial para que você possa entrar na presença de Deus, reconhecer que você é pecador, entregar a tua vida ao Senhor, e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Permanecer firme na palavra de Deus. Depois de você aceitar Jesus, não basta simplesmente você crer, mas você tem que permanecer, você tem que ter essa firmeza espiritual em todos os momentos da tua vida. E temos essa segurança de que Deus está em nossos corações. Conhecendo a verdade cada dia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos tirará do poder do mal, do poder do pecado, da opressão do maligno, conhecendo a verdade, não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de coração, e a verdade de Jesus vai tornando-se parte da nossa vida, e nós vamos entendendo o governo de Deus, a soberania de Deus em nossos corações. Depois, viva uma vida de oração. Jesus, Ele é o nosso grande libertador. Dedique o seu tempo buscando a presença de Deus. Busque aí um momento em que você possa estar conectado com o Senhor, buscando força, Lembrando que o arrependimento é fundamental. Confesse os seus erros, confesse os seus pecados, peça perdão ao Senhor, decida mudar, decida ter uma vida afastada do pecado, e o Senhor vai preenchendo
todos os espaços da tua vida. Amém? Estude a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é um guia que nos orienta e nos mostra a nossa libertação. Leia e medite nas Escrituras, porque elas têm o poder de transformar a nossa mentalidade, de transformar a nossa mente, porque a Bíblia nos mostra em que nós devemos mudar. Portanto, não simplesmente ler um versículo ou um capítulo, mas ser um eterno estudante da palavra de Deus. Também, querido, além de estudar a Bíblia, você precisa resistir ao diabo e ao pecado. Como diz Tiago 4:7, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Para ser liberto é necessário que você resista realmente, é uma luta constante, é algo diário, não é algo fácil, é algo contínuo, mas Deus ele está conosco, dando-nos vitória e nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Firmeza e perseverança. A libertação ela é um processo muito forte, ela é um processo contínuo. Mesmo após dar os primeiros passos, é necessário você permanecer, é necessário você confiar, até que você tenha um processo completo. Esse processo completo não vem das nossas forças, mas vem de Deus, quando eu abro o meu coração e deixo o Senhor entrar na minha vida. Portanto, eu mostrei para vocês nesta manhã sobre o processo de libertação, e a palavra do Senhor nos diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Eu preciso ser discípulo do Senhor, eu preciso entregar a minha vida a Cristo, preciso reconhecer que eu sou pecador, preciso confessar os meus pecados e entrar no processo de libertação. Esse processo vai acontecendo dia após dia, momento após momento. Você vai lutando, você vai batalhando, vai vivendo a tua vida de harmonia, de comunhão com a palavra de Deus, e você vai sendo liberto dessas fragilidades, dessa escravidão tão grande, e vamos vivendo uma vida na presença do Senhor. Amém? Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que você tenha compreendido aí como você ser liberto, como você entrar nesse processo de libertação e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Amém? Um grande beijo, um grande abraço.